Quero também apresentar, o meu filho desceu, tem 7 anos, é grandão, não sei se vocês viram, desceu, está no culto infantil, vim acompanhado também da minha cunhada, Verônica, meu cunhado Henrique, estão aqui também, e por uma coincidência de Deus, aqui é a igreja do meu sogro, está aqui, Antônio, um grande instrumentista, vocês já conhecem, um pianista, violonista, uma bênção de Deus. E minha outra cunhada, minha família quase toda aqui, né? Minha outra cunhada, Vanessa, também, e o meu outro cunhado, Léo, está aqui, é um prazer estar aqui junto com vocês. E eu desafio os meus cunhados, essa semana, subir comigo a Pedra da Gávea, hein? Relembrar que acho que uns 15, o Léo sabe tudo de cabeça, não sei quantos anos. Subimos nós 3 juntos a Pedra da Gávea para orar. Acho que ainda a gente estava em namoro, né? Uma coisa assim. E aí Deus respondeu a nossa oração. Então, é um prazer estar aqui. Estamos aí, última semana. Hoje começa a última semana do mês de janeiro. Para muitos, alguns momentos de colocar em prática. Chegou a hora de colocar em prática as propostas que foram feitas. Naquela mudança de ano, nós paramos, refletimos e pensamos em melhorar, em desenvolver alguns planejamentos para a nossa vida. Chegou a hora, já passou. Então vamos colocar em prática. Estamos aí já indo para fevereiro 2020. Então um novo tempo, momento de romper. Às vezes há uma expectativa muito grande da igreja. Chega um novo pastor e a gente fica com aquela necessidade. Quando é que a igreja vai romper? Quando ela vai realmente multiplicar? Quando ela vai realmente entender o seu propósito e estar unida nesse propósito? Eu vou compartilhar essa noite um pouco um pré-requisito para que essas propostas que foram aqui colocadas para a igreja como planejamento para o ano de 2020, comunhão, consagração, adoração e oração, possa ser colocada em prática. Então, o pré-requisito é a unidade. Precisamos estar unidos. Eu queria estar compartilhando com vocês a mensagem e eu peço que vocês fiquem de pé para a gente fazer essa leitura. Eu vou ler os versículos pares e a igreja vai ler os versículos ímpares. Vai estar sendo projetada pelo Data Show. Então fiquem atentos. Versículo 20. E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu deles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tu tenha amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Vocês podem repetir comigo o tema dessa noite? Eu vou pedir para os homens primeiro repetir comigo. Perfeita unidade. Agora somente as mulheres. Perfeita unidade. Agora todos juntos. Perfeita unidade. Vamos orar? Repete comigo essa oração, é bem simples. Peço que você repita comigo. Senhor meu Deus, me ajuda a ouvir a tua voz. Fala comigo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse capítulo 17, lemos a parte final, é a oração sacerdotal. A oração de Jesus. Então, para a gente entender o contexto, precisamos observar o capítulo 16. Porque se você observar, você pode abrir a sua Bíblia, se assim desejar,
Logo no primeiro versículo, no capítulo 17, diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. E aí eu pergunto para você, o que ele disse? Dizer o quê? O que ele disse? Então você vai no capítulo 16, que está escrito ali um pouco do que ele disse. Eu vou fazer só um resumo do que ele disse e deixar claro. Logo no versículo 29 diz assim: então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. Agora, versículo 30, podemos perceber que sabes todas as coisas, nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. 31, Jesus respondeu: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então os discípulos entenderam que Jesus estava na hora de morrer. É o sacrifício de Jesus, chegou a hora. Muitas vezes está chegando um momento nosso e a gente falou: chegou a minha hora de casar. Se fala muito quando a mulher está grávida, chegou a hora de ter o filho. Chegou a hora do pastor Hérito pregar, chegou a hora do culto iniciar, chegou a hora de Jesus morrer por nós. Era o momento de Jesus, o sacrifício de Jesus. E aqui ele começa a orar. E às vezes nós pedimos para os irmãos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos para orar. Aqui, se seguirmos o passo de Jesus, a gente tem que olhar para onde quando orarmos? Para o céu. Jesus olhou para o céu e começou a orar. E a sua oração, no capítulo 17, a primeira coisa, ele fala sobre a glorificação. Jesus ora por sua glorificação. E se você observar, está escrito assim: tendo Jesus falado estas coisas, ou seja, ele pede a sua glorificação. O versículo 2 já inicia: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, versículo 5, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A primeira coisa, Jesus na sua oração pede que ele seja glorificado. Segunda coisa, se você observar, ele ora pela proteção dos cristãos. Já um pouco mais no versículo 15. Está escrito lá: não peço que os tire do mundo, e sim os guarde do mal. O mal aqui é a quebra da aliança. O mal aqui aponta para a quebra da unidade dos discípulos. Ele ora para os discípulos. E ele fala: enquanto estive com eles, eu guardei todos eles. Somente um pereceu, que foi Judas. Mas Jesus está falando que ele guardou, que ele protegeu aqueles discípulos. E ele também tem protegido cada um de nós. Nós oramos para que ele continue nos protegendo, nos guarda do mal. Mas exclusivamente aqui nesse capítulo, quando ele fala do mal, ele está falando: não deixe que os meus discípulos, não deixe que minha igreja viva desunida, quebre a aliança de Deus. Capítulo 3, terceiro ponto dessa oração, diz assim:
ele ora pela santificação dos cristãos. Se você ir um pouquinho mais, capítulo 17, no versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na quarta parte dessa oração, aí sim, nós vamos estar desenvolvendo essa passagem. Fala da unidade. Ele ora para que os cristãos sejam unidos. E vamos ver isso durante esse tempo. Mas, para encerrar esse contexto, há um segundo tema aqui nessa oração, que é a oração pela glorificação dos cristãos na eternidade. É logo no final, capítulo 25, diz assim: Pai, que todos aqueles que me deste estejam onde eu estiver, para que possam contemplar a glória que me deste. Quando estivermos na eternidade, estaremos glorificados. Jesus ora por isso. Ora para que sua igreja seja glorificada na eternidade. Assim Jesus afirma sua unidade com o Pai e aponta para uma unidade eterna com a igreja. Então eu pergunto para você que está essa noite, faça uma reflexão. O que pode provocar a desunião? É o que a gente vai ver, o quarto tema dessa oração. O que pode provocar? Eu citei alguns aqui. Mentira? Pode. Inveja? Pode. Desobediência? Pode. Orgulho? Pode. Poderia citar mais que pode provocar a desunião do corpo de Cristo. Uma vez me perguntaram, pastor Marcelo, se eu permitiria que a igreja tivesse um corpo diaconal. E aí eu fiquei pensando e respondi: a igreja não pode ter dois corpos. É um corpo só. Existe sim um ministério diaconal, mas o corpo é a igreja, somos todos nós. Então a igreja é o corpo de Jesus. E quando esse corpo aqui sofre com a desobediência, com a inveja, com o orgulho, com a mentira, a igreja fica desunida. E a gente tem que observar quando isso acontecer e logo tentar desfazer esses problemas. O que nos une ou nos desune? Inimigos internos, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, entre os nossos amigos e irmãos. Inimigos externos, que a gente sabe que existe Satanás, seus demônios, aquele que já é um inimigo declarado e está sempre contra nós, querendo que a gente viva em desunião em nossa casa, nosso lar, nossa igreja, nosso trabalho. Ele mina ciladas por todos os lugares. Então temos inimigos internos e externos. Internos é como fosse o pior inimigo, porque é aquele que a gente abre o coração, é aquele que a gente conta os nossos segredos e depois é apunhalado pelas costas. E nós sofremos essa dor. É difícil conseguir estar unido com a pessoa que mina a nossa amizade, que é o nosso mal. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Mateus 12, 25, Jesus afirmou: em uma casa dividida, não se mantém unida. Não tem como estar unida quando a casa está dividida. Então a gente observa que a igreja precisa entender o seu momento. E quais os momentos críticos ou harmoniosos que resultarão em união ou desunião em sua vida? Quais? Vamos ver rapidinho alguns exemplos. Adão e Eva no jardim do Éden. Gênesis 3, 23. Por isso Deus, o Senhor, expulsou do jardim do Éden e o homem teve que ir cultivar a terra do qual tinha sido formado. Expulsou. Por quê? Quebrou a aliança através da desobediência. Lembra daquela cruz despedaçada? Quebrou a cruz, quebrou a aliança. Desobediência, claro.
Eu fico pensando no meu filho pequeno, 7 anos. Se eu tinha essa coragem quando ele quebrar a aliança, quando ele errar, se eu o expulso de casa, porque foi Deus que fez isso com seus filhos, os primeiros. Expulsou do jardim do Éden, colocou ali anjos para guardar e eles não voltarem e não comerem mais da árvore da vida. Expulsou a consequência do pecado, da desobediência. Segundo, Abel e Caim, logo no início, os filhos da desobediência. Gênesis 4, de 7 a 11, vamos ler juntos? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Por isso, amaldiçoado seja tu pela terra, que bebeu o sangue do teu irmão, que tu mataste. É aquele episódio que Caim mata Abel, pela oferta que os dois fizeram. O que é isso aqui? Inveja. Quebrou a aliança da família. Os pais quebraram a aliança, parece hereditário. Os filhos quebraram a aliança. Inveja destrói a unidade. Desobediência destrói a unidade. Terceiro, a Torre de Babel. Olha como era linda a Torre de Babel, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 6. E o Senhor disse, eis que o povo é unidade. O povo é um. Estavam trabalhando em unidade. E todos têm a mesma linguagem. Para trabalhar em unidade, devemos falar a mesma língua, o mesmo idioma, irmão Elias Júnior. Por isso, aprender o contexto, a cultura dos países que o irmão esteve, aprender a língua, demora-se anos para o missionário começar a multiplicar, a ter frutos, a trabalhar e realmente crescer. Então, entendemos aqui que o povo falava a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentaram fazer. Vinde, desçamos a Trindade, a unidade da Trindade. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Eram um, mas o problema é que eles queriam orgulho, vaidade. Queriam chegar aos céus. E essa não era a missão do povo de Babel, de Nimrod, não era. Essa missão aqui era espalhar o amor de Deus, a graça de Deus. Então Deus desceu e confundiu a linguagem e acabou com essa unidade. Uma triagem do próprio Deus para manter ordem, disciplina na terra, disciplina na sua criação. A igreja precisa de disciplina. Um pastor amoroso que vocês têm, mas ele precisa ter o cajado para guardar as suas ovelhas, para guardar a igreja que não é dele, que é de Jesus, e através da palavra pregada, da exortação bíblica, exortação que significa encorajamento para a igreja avançar, para a igreja viver unida. Então o pastor tem que ser um conciliador com a palavra de Deus e manter a igreja de Jesus em ordem unida, mesmo que alguns precisam estar em disciplina para entender que a igreja é de Jesus, é a sua palavra que coloca a ordem na igreja. Quarto e último exemplo de união e desunião. Olha o dia de Pentecoste. Olha como foi, versículo 1. Até fiz um resumo. Vamos ler juntos? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados.
Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha que igreja maravilhosa, mas coloca aí aspas, não existe igreja perfeita. Olha o que aconteceu, estava chamando daqueles cristãos que estavam falando em outros idiomas a mensagem de Deus, que estavam embriagados. Que é isso? Mentira. Estavam mentindo. Não queriam reconhecer o poder de Deus. O que Deus estava fazendo naquele momento, romper, entende? Romper daquela igreja de Pentecostes. Jesus ressuscitado, o Espírito Santo descendo, a igreja avançando, a igreja se multiplicando, perseguições espalhando todos os cristãos. E a igreja vai crescendo, chegou até aqui a freguesia. Graças a Deus por vocês, graças a Deus por essa igreja, graças a Deus por cada um de vocês, pelos pioneiros desse local. Você é que ajuda e sustenta esse local. Para a igreja ser unida, todos precisam participar. Não é a quantidade, mas é o seu coração desempenhando uma função que Deus disse que é bíblica. O dízimo, as ofertas, contribua, faça de coração para haver unidade. Todos precisam colaborar, não 50%, 70%, mas todos. Mas eu não estou trabalhando, sim, vamos orar. Está ali no pilar, oração da unidade, vamos te ajudar. Vamos te dar uma cesta básica. Vamos orientar administrativamente para que você não entre em dívidas. É a igreja unida, a igreja de Pentecostes, que estava unida em comunhão no templo. Como é bom estar aqui, mas eu não sei o seu problema. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando. O momento difícil, a hora. Entende? A hora que você está passando. Então a igreja nas casas é para conhecer mais e mais você, é para andar junto, não é para ter inveja da sua casa, não é para ficar observando se na sua casa tem problemas conjugais, não, é para estar junto com uma igreja primitiva, a igreja que era de casa em casa. Se a sua casa é linda, parabéns. Se a sua casa não está linda, é a casa que Deus te deu. Glorifique ao Senhor, louve ao Senhor. É o que Deus te deu, não levar nada, somente o Espírito retornará a Deus. Tudo vai ficar, os tesouros vão enferrujar, tudo vai ser tomado por fogo. Mas o seu espírito, a sua vida voltará para Deus. Então, tudo que você tem pertence a Ele. Então, divida, aprenda a multiplicar, aprenda a fazer da sua casa uma extensão do templo, da igreja do Senhor. A unidade de Pentecostes é linda. Esta unidade foi abençoada por Deus, pois visava as boas novas de Jesus, a evangelização dos povos ainda não alcançados. Não existe unidade solo. O irmão precisou do playback para ajudar ele. Então precisou do irmão do som para ajudar ele, colocar a mídia certa. Parceria. Obrigado. Deus abençoe o irmão do som. A gente precisa um do outro. Depois entrou aqui o pianista, o guitarrista, entrou os instrumentistas. É a igreja do Senhor. Igreja solo. Não existe igreja solo. Só glória para o homem? Não, igreja errada. Isso cria desunião. O cristianismo individualista, personalista, imperialista, paternalista, não faz sentido. É inimiga de Deus.
é inimiga. Se a igreja não for unida, não é cristianismo. Não existe cristianismo numa igreja desunida, puramente narcisista, aquele que vive em desunião, só pensa em si, na sua imagem. Pois a desunião provoca puramente facção, mentiras, rebeliões, inveja, desobediência, o que prejudicou a unidade nesses exemplos citados. No exemplo de Adão e Eva, desobediência. No exemplo de Abel e Caim, inveja. No exemplo da Torre de Babel, orgulho e vaidade. Queriam chegar aos céus, queriam ser lembrados. Orgulho. Que Deus possa abençoar a sua vida pelo legado, através da sua vida com Deus. 4, Pentecoste. Mentiras dizendo estão embriagados. Foi isso que prejudicou a unidade nesses exemplos. Há sempre responsáveis pela desunião, nós mesmos. Quando somos imaturos, o diabo, aquele que é a origem de toda a desunião. Só foi elogiar o irmão do som, tá vendo? Ser unido é inteligente. Já ouviu isso? Ser unido é inteligente. Você precisa contar com o próximo, com a sua família, com a sua esposa. Eu preciso contar com a minha esposa, Viviane. Eu preciso contar com o meu filho. É o núcleo familiar que Deus colocou na minha vida. E eu preciso contar com eles. Eu preciso contar com a minha igreja. Eu preciso contar com o meu pastorzão. Eu preciso dividir as minhas dores com ele. Mas saber que ele é humano. Que ele vai poder orar por mim e me instruir na palavra. Para que eu possa enfrentar as dificuldades. Ser unido é ser inteligente. A desunião destrói a igreja com ressentimento. Em Gálatas 5 mostra 20 as obras da carne. É tudo desunião. Inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Contamina qualquer unidade. A falta de união, quando não há espírito de unidade, os pequenos motivos, preste atenção, os pequenos motivos tornam-se grandes razões. Um pequeno motivo, o irmão passou e não te cumprimentou, você constrói uma montanha, um muro, em vez de construir uma ponte, ir atrás dele, conversar com ele, cumprimentá-lo. É a unidade do Senhor, a amizade que temos com Jesus. O espírito de desunião traz um clima de trevas, contendas e fofocas. Como viver então em unidade? Chega de desunião. Vamos aprender a viver em unidade. Vamos ajudar o próximo e entender que a unidade é que nós precisamos para conseguir enxergar o planejamento para a igreja. Como viver a unidade? Será que é assim? Está certo? Está certo isso? Não está certo. Então eu preciso de ter, em vez de mentira, comunhão. Em vez de desobediência, consagração. Em vez de inveja, adoração. Em vez de orgulho, eu preciso, irmão Alexandre, que contou o seu testemunho aqui, de oração. O poder da oração, o poder de um justo, pode muito os seus efeitos. Então, essas 4 qualidades, esses 4 pilares que a igreja está baseando o seu ano de 2020, inicia com o pré-requisito da unidade, para que vocês consigam cumprir isso, deixar a vaidade, o orgulho, a mentira, a inveja de lado, a carne de lado, os inimigos de Deus, fora do ambiente onde estamos vivendo. Precisamos também entender que esses inimigos nos afrontam dia após dia.
Quantas e quantas vezes você já não entrou em uma cilada? Às vezes pessoas que eram tidas como nossa família, amigos. E a desunião trouxe grandes problemas para o meio da sua família. Porque o inimigo, você mesmo, o inimigo Satanás, colocou armadilhas e você caiu, eu caí. Nós precisamos nos reconciliar. O orgulho não pode fazer parte da nossa vida. Precisamos entender que Deus atua através da unidade. E o tema de vocês está lá em Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A unidade é falar de Deus. Você quer ser unido? Fale de Deus. Fale da graça. Fale da capacidade de oferecer aos outros uma segunda chance. Ofereça à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus parentes, amigos, uma segunda chance. Terceira, 70 vezes 7, é o perdão. Está dentro dessa unidade. Você, com certeza, vai estar com aquela cicatriz, mas sem mágoas. A mágoa vai ser retirada por Deus, sem as farpas do ressentimento. Quando a igreja é unida, você não anda sozinho. Uma equipe vencedora mostra o quê? Um time unido. As equipes que vencem é uma equipe unida. Quando eu lembro da Copa de 94, eles entrando de mãos dadas em todos os jogos. Eu não preciso nem de microfone, irmão, que eu falo tão alto. Então, eles estavam entrando de mãos dadas. Isso significa o quê? Unidade. E eles foram campeões. Ainda mais nós que temos Cristo. Quando Jesus fala para que nós sejamos unidos, assim como Jesus é unido ao Pai, o Pai é unido a Jesus, e ele fala que vocês sejam unidos, ele está apontando para uma unidade que Jesus está dentro de nós. Deixar Deus viver dentro de nós. A igreja unida vive em comunhão, consagração, santificação e oração. Como viver em unidade? Unidade celestial. É a Trindade, ela está lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós tentamos entender a unidade de Deus. Vou citar aqui algumas tentativas para compreender a unidade da Trindade. A água, ela pode estar em estado sólido, líquido e gasoso. Tentativa, irmão, sei que não dá para enxergar. É algo super espiritual. É realmente entender a Trindade é pela fé. O homem tem vários, tem qualidades, provisão, falando da mulher também, filho ou filha, pai e mãe. 3 atributos aqui o homem tem: o tempo, passado, presente e futuro. O espaço, a altura, largura e profundidade. O ovo, a casca clara e a gema. O triângulo, os 3 lados iguais. Isso é uma tentativa de compreender a Trindade. Mas a Trindade representa ali Deus. Todos têm um atributo de eterno. A gente chama transcendental, está fora do tempo. Deus é eterno. Os 3 são eternos. São um Deus em 3 pessoas. Todo poder eles têm, a onipotência. Toda a ciência, eles são oniscientes. Toda a presença está em todo lugar. Onipresença. Em nenhuma da pessoa da Trindade tem atributos que os outros não possuem. É Deus. É a Trindade. É a unidade celestial. Até Deus vive em unidade. É um exemplo para entender que devemos viver em unidade. E Jesus pede que a sua igreja viva em unidade com Jesus. Como viver em unidade? A unidade do casamento. Quando a gente casa, que coisa maravilhosa, olha o que diz Efésios.
Por isso, 5:31, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá. Unidade, unirá a sua mulher. Serão dois numa só carne. Olha o que ele diz no versículo 32 de Efésios 5. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. É um exemplo que Deus diz aqui do casamento, mostrando que a igreja deve ser unida assim também com Jesus. É como se fosse um casamento. Você nasceu de novo, amém? Amém. Você casou com o Senhor. É a unidade, Deus em você, o Espírito Santo em você, o Filho em você, o Pai em você. A sua vida agora é conduzida por Deus. O seu casamento, Deus faz a analogia das 3 cordas, o cordão de 3 dobras não será cortado facilmente. Então aqui é um grande mistério, aonde homem e mulher se tornam uma só carne. Isso significa unidade. É algo maravilhoso que você tem com a sua esposa, o que você tem com o seu esposo. É a unidade de Deus. A unidade no serviço. A unidade de serviço aqui não é só trabalho, é tudo que você faz. No serviço ao Senhor, no serviço na sua casa. Olha o que você precisa ter para ter unidade em serviço. Integridade. O que mais? Anonimato, empatia, consciência de grupo, amizade, mentes abertas, respeito. Tudo isso mostra uma unidade em estar a fazer, em se comprometer com a unidade. Servir, é isso. É estar entendendo a sua responsabilidade. A igreja visa trabalhar em conjunto de unidade. Agora ficou melhor que os irmãos. Se a pessoa faz tudo sozinho, imagina uma pessoa servindo aqui na igreja, faz tudo. Já deve ter uns irmãos assim, faz tudo. Tudo que o pastor precisa, tudo que ele pede, tudo que a igreja precisa, ele é o primeiro voluntário. Levanta a mão, eu faço tudo. Mas isso não é unidade, é uma pessoa que faz tudo. Nem aquele pastor que faz tudo, não deixa ninguém dirigir o culto, não deixa ninguém cantar, ele faz tudo, prega, assovia, faz tudo, canta. A unidade precisa compartilhar funções, precisa treinar novos líderes, levantar novos obreiros, enviar irmãos para o seminário, assim como nós fomos enviados. A igreja precisa estar unida e contribuindo para o crescimento, para a multiplicação. Se a pessoa faz tudo sozinho, não é unidade. O compromisso é doar-se para organizar uma unidade. Um time não pode ter somente um jogador. Ou seja, ele cobra o escanteio e corre para cabecear. Quando a gente vê uma pessoa dessa que tem que ter 2 bolas, uma para o time e uma para ele, não toca para ninguém, individualista. Então, isso é ruim para o time. O time precisa ter toque de bola, a igreja precisa ter harmonia, precisa pensar no todo e não exclusivamente em uma só coisa. E Deus mostra que a igreja é o corpo. Lembra daquela passagem que ele fala em Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida cada um visando um fim proveitoso, porque um é dado mediante ao Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar.
a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz, cada um individualmente. Então nós temos dons, e esse dom não é só para você, é para a edificação da igreja, é para o serviço da igreja, é para colocar em prática, irmãos. Nós precisamos viver em unidade. A unidade eclesiástica é a unidade da igreja, é a unidade aonde nós precisamos entender aqui na freguesia. A CIB da freguesia precisa entender característica de unidade, de viver realmente para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Olha o que diz no Salmo 133, versículo 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em desunião. Que vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Neste salmo é um cântico dos peregrinos que estão em viagem para Jerusalém. Eles iam juntos adorar no templo. Então você precisa vir junto com a sua família. Não pode deixar a esposa, o filho, tem que ir junto, é alegria. E se o irmão mora perto de você e precisa de ajuda, gaste um tempo, ajude o irmão, passe lá na rua dele, oferece uma carona, vá a pé com ele e exercite um pouco, uma caminhada, mas nós precisamos estar juntos, porque é aí que está a bênção, aí que está a vida da igreja, estar juntos. Quando estamos divididos, é ruim. A divisão só traz problemas para a igreja e para nós mesmos. Então precisamos estar unidos, juntos, enfrentando os perigos, enfrentando os inimigos internos e externos, juntos, como um corpo unido. Precisamos estar juntos para adorar o Senhor. A unidade da igreja é preciosa e é saudável. Unidade traz alegria ao nosso coração, traz felicidade. A igreja precisa estar feliz, precisa estar trabalhando com alegria, com amor. A felicidade está na união e é ser saudável, ter paz verdadeira, vida espiritual que proclama a glória de Deus, a unidade na missão. Nós precisamos entender que a obediência promove a unidade do povo. Obedeça, viva para a glória de Deus. As leis, os estatutos de Deus é importante para unir a igreja, é importante para que estamos caminhando. E quando a igreja está unida, a unidade eclesiástica aponta para a unidade evangelística. Não existe igreja unida que não evangeliza, que não prega somente no templo, que prega fora do templo. É uma igreja unida, concisa, harmoniosa, que levanta a bandeira. E aqui eu sei que existem inúmeros irmãos que moram aqui na região. Então levante uma bandeira na sua casa, a bandeira de Jesus, a bandeira que mostra que sua casa está pronta para receber um pequeno grupo, uma extensão da igreja evangelística, uma unidade de Deus na sua casa. Um grupo que se reúne para louvar o Senhor. E esse tripé aqui, intercessão, intercedendo, testemunhando, discipulando, é o versículo 20 que nós lemos. E não rogo somente por estes. Quem são estes? Os discípulos. Eu não só rogo pelos discípulos, os apóstolos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, o próprio Cristo revelado na Escritura.
E como eles saberão, como eles ouvirão, quem há de ir por nós? Você. Eis-me aqui, levanta a mim, envia-me a mim. Como uma unidade evangelística na minha casa, uma unidade da igreja, alcançando a comunidade, o nosso bairro, e multiplicando o evangelho, testemunhando e discipulando. Unidade na evangelização. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 e 20, que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, que aponta para a sua casa. João 20, 21, diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deus está enviando vocês para uma grande unidade proclamadora. Nesse versículo que nós lemos e dividimos aqui, está ali verbos: ir, enviar, pregar, evangelizar, discipular, testemunhar, interceder, guardar a palavra no coração para não pecar, defender pela palavra, conservar, cuidar, proteger do mal. Isso é unidade, a igreja do Senhor. Você é unido primeiro com a sua esposa, primeiro com o seu esposo, com a sua família, porque se você vem desunido com a sua família, a igreja está dividida, porque você está desunido com os seus próprios. A igreja é a extensão das famílias, das tribos. Do Velho Testamento, eles se reuniam para adorar o Senhor, mas as tribos precisavam estar unidas no mesmo objetivo, no mesmo pensamento de levar a unidade proclamadora para todas as etnias. E por fim, como viver em unidade? Para encerrar, a unidade sacrificial é a mais linda e especial, porque no capítulo 17 que nós estávamos lendo, é a oração sacerdotal, e o sacerdote é o que media o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote, Jesus. Ele é a aplicação do Velho Testamento no Novo Testamento, o Messias, o prometido, e ele ora nesse capítulo 17. E se você buscar no capítulo 18, Jesus é preso. No capítulo 19, crucificado. No 20, ressurreto, ressuscitou. Jesus é o nosso sacrifício e ele une a igreja. Eu preciso amar a minha esposa, os meus filhos, porque Jesus me amou primeiro. Eu preciso viver em unidade com a minha família, porque Jesus pede para que eu seja unido. Eu preciso estar numa igreja, porque ele aponta para a unidade da igreja cristocêntrica. Os pilares da igreja para transformar a unidade: oração, comunhão, santificação, consagração. Nós precisamos entender que chegou a hora de nos despertar, a hora do romper da igreja, de multiplicar, de oferecer oportunidade para esse bairro, para os nossos vizinhos, para que todos possam ser alcançados pela palavra de Deus, a palavra sacrificial de Jesus, Cristo, morrendo e nos salvando e ressurgindo dos mortos, dizendo que a nossa esperança é muito maior do que o mundo pode dar. A nossa esperança está nos céus, que Ele preparou para todos nós. A glorificação eterna, a unidade sacrificial aponta para a nossa salvação. A história do Velho Testamento mostra como Deus promoveu a unidade do seu povo. O sacrifício pelos pecados, o dia da expiação no Velho Testamento, o dia do Yom Kippur, onde todos se uniam e o sumo sacerdote entrava um dia só, anualmente, proclamava a unidade do povo, o perdão do povo. Nessa noite queremos proclamar o perdão do povo, o perdão na sua família. Se você está entristecido com problemas na sua casa, hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia da unidade sacrificial. Por isso deixei por último. Porque sem esse
tudo é em vão. Se você não morrer para o mundo e deixar Deus entrar na sua vida e os pilares bíblicos começarem a permear a sua vida, como oração, santificação, consagração, comunhão, a unidade de Deus dentro de você, será em vão. A unidade está quebrada. Se não consertarmos nessa noite a nossa família. E por isso o perdão estende a todos nós nessa noite. O sacrifício de Jesus por nós. Faça um autoexame da sua vida nesse momento e coloque diante de Deus o seu problema, o seu pecado, a sua dificuldade e peça ajuda a Deus. Ele disse que nos protegeria do mal, que não deixaria nós andarmos desunidos. Por isso, a oração pode muito os seus efeitos. E nessa noite, ore com fé, que é um atributo, que é um dom de Deus, colocando a sua vida nas mãos dele. Se você deseja essa noite realmente se reconciliar, primeiramente com Deus, e oferecer o perdão para a sua família, para os seus parentes, não viver com as farpas do passado magoando o seu coração, entristecendo a sua vida, deixe a pessoa perdoada, fale com ela e ofereça o perdão. Continue caminhando, vivendo em unidade. O dia do perdão promove a unidade com Deus. E essa noite, o dia do perdão, é o dia da unidade da igreja, da responsabilidade que nós temos nesse momento. Se você lembrar, a Páscoa, quando o povo saiu do Egito, depois das 10 pragas, a última praga era o cordeiro que foi imolado e o sangue colocado nas portas das casas, simbolizando a unidade. Todo que creia precisava colocar o sangue na porta. Você precisa crer que o sangue de Jesus precisa estar na porta da sua casa, na porta do seu coração, para unir a sua casa, para transformar a sua família e viver unidade. Chega de mentira, chega de orgulho, chega de inveja, chega de vaidade, chega de desunião. Viva a unidade, promova isso na sua casa. Promova na sua casa a alegria de Deus, a paz de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Convido o Ministério de Cânticos da igreja para estar aqui na frente também. E se você entendeu essa mensagem, ore comigo nesse momento. Pense em Deus nesse momento. Olhe para o céu como Jesus olhou. Olhe para dentro da sua casa. Olhe para dentro de você e busque em Deus ajuda nesse momento. Ore comigo. Ore pedindo ajuda a Deus, socorro de Deus. Individualmente, ore. Precisa esperar o pastor orar. Ore. Ore. É o momento você com Deus. Momento autoexame. Coloque-se diante de Deus. Fale com Deus nesse momento. Veja o que está promovendo a desunião na sua casa. O que você precisa melhorar. O que você precisa colocar em prática. Olha o que está prejudicando o serviço. O seu dom. Fale com Deus nesse momento. Senhor Deus, estamos aqui essa noite. Uma noite que estabelecemos a unidade de Deus, bíblica, poderosa, transformadora. E nós, nesse momento, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua ajuda, o Teu socorro em nosso favor. Não encolha Suas mãos nesse momento. Nós olhamos para o céu, da onde vem o nosso socorro, pois dos montes estavam
a idolatria do povo que vivia através de imagens de esculturas, mas nós olhamos para o céu e clamamos a Ti: venha ao nosso encontro, muda o nosso interior, muda a nossa mente, nos faz pessoas melhores. Se estamos bem em comunhão e unidade, nos ajude a compartilhar essa unidade com o nosso próximo. Nos ajude, Deus, a nos comprometer contigo, com o nosso irmão, oferecendo a ele a nossa amizade. Que essa igreja venha a ser reconhecida nesse bairro pela unidade, pelo amor desempenhado um com o outro. Que nenhum irmão saia daqui entristecido mais. Que nenhum irmão saia daqui para fazer fofoca mais. Que nenhum irmão daqui tenha em seu coração farpas do passado, malignas, que contamina a liderança e a visão pastoral dessa igreja. Abençoa, Deus, o ministério do serviço diaconal dessa igreja, do serviço ministerial dessa igreja. Coloca a tua união, Senhor, no ministério de música. Coloca a tua união, Senhor, no ministério, Senhor, das mulheres, no corpo bem trabalhado, Deus, possa desenvolver um grande projeto para a tua glória. Nós não vamos crescer, Deus, para querer ser reconhecidos. Nós precisamos crescer para que o teu nome seja reconhecido, para que as pessoas glorifiquem o teu nome, para que as pessoas venham louvar o teu nome, que as pessoas venham promover a tua glória. Que o Senhor cresça em nossas vidas e que nós possamos diminuir a cada dia, para que o teu Espírito Santo venha nortear a nossa vida, dirigir os nossos passos, nos proteger contra as ciladas internas e externas. Deus, que não venhamos cair na desobediência, que não vamos cair, Senhor, na inveja. Deus, que nosso irmão e nossa irmã seja valorizado, que possamos sair essa noite com desejo de servir o nosso irmão, a nossa irmã. Deus, promova, é o meu pedido a Ti, Senhor. Nessa noite, quando o Senhor me trouxe aqui, Deus, para compartilhar a Tua palavra, não deixe essa igreja sozinha. Esteja protegendo essa igreja dos lobos, protegendo essa igreja, Senhor, das ciladas. Deus, proteja essa casa que é sua. Ajude, Senhor, cada membro desse corpo maravilhoso, dessa igreja local, possa sair, Senhor, dessa noite, saciado pela Tua palavra, perdoado por Ti. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se quiser fazer o seu apelo, Mensagem apaixonada. Quero também apresentar o meu filho. Desceu, tem 7 anos, é grandão, não sei se vocês viram. Desceu, está no culto infantil. Vim acompanhado também da minha cunhada Verônica, meu cunhado Henrique, estão aqui também. E por uma coincidência de Deus, aqui é a igreja do meu sogro. Está aqui Antônio, um grande instrumentista, vocês já conhecem, um pianista, violonista, uma bênção de Deus. E minha outra cunhada, minha família quase toda aqui, né? Minha outra cunhada Vanessa também. E o meu outro cunhado, Léo, está aqui. É um prazer estar aqui junto com vocês. E eu desafio os meus cunhados, essa semana, subir comigo a Pedra da Gávea, hein? Relembrar que acho que uns 15, o Léo sabe tudo de cabeça, não sei quantos anos. Subimos nós 3 juntos a Pedra da Gávea para orar.
Acho que ainda a gente estava em namoro, né? Uma coisa assim. E aí Deus respondeu a nossa oração. Então, é um prazer estar aqui. Estamos aí, última semana, hoje começa a última semana do mês de janeiro.